Sejam muito bem-vindos a mais um ProspectCast. Eu sou o Rafael Kutait, estou aqui com minha parceira Camila Otomo. Boa noite, pessoal. Prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado a você que acompanha a gente. Hoje eu vou ter aqui uma edição muito especial. Essa aqui é o terceiro episódio, né, cada temporada do ProspectCast, onde vão ser 6 episódios e nós vamos falar sobre gestão e solução de problemas para concessionários e revenda de carros. Então acompanha a gente aqui que vai ter muito conteúdo legal para você que é concessionário, lojista, vendedor, gestor, tá no setor automotivo. E hoje estou recebendo aqui meu amigo Danilo Neto, Head de Negócio do C6 Auto. Cara, muito obrigado pela participação. Estou muito feliz de te receber aqui, meu querido. Obrigado, é um prazer para mim participar. É uma honra, né? Acho que você já faz parte da nossa história no CC, né, Rafa? Então, você já agrega muito valor para o segmento. A gente acredita em tudo que é desenvolvimento para o segmento. É o que a gente fomenta no C6 desde o nascimento, nessa curta história que nós temos de mercado. Mas eu estou muito satisfeito e muito honrado por estar com vocês aqui hoje. É um prazer. Eu que agradeço, cara. A gente está um tempo aí para marcar essa edição. Eu estou enchendo o saco do Maicon. Um abraço pro Maicon aí, nosso amigo. Maicon. Mas deu certo, ó, galera. O follow-up funciona, não pode desistir. Isso aí. Que legal. E a conexão foi muito bacana mesmo desde o primeiro contato. Mas antes de começar esse papo incrível aqui, quero falar dos nossos apoiadores, né, nossos patrocinadores. A gente tem aqui vários parceiros, várias soluções para você que é lojista, concessionário. Vai estar passando aqui os QR Codes, os parceiros, entre em contato, que são soluções que vão ajudar você a melhorar a gestão do teu negócio. E aqui vão ser 6 episódios, né, focados com esse tema. E aí a gente vai falar sobre inovação, pós-vendas, relacionamento com o cliente, vamos falar sobre financiamento, sobre Renave, sobre veículos elétricos, enfim, vai ter muito conteúdo de valor aí para quem é do setor automotivo. E o tema hoje aqui é financiamento e precificação, os segredos para manter uma margem saudável. Então, o nosso amigo Danilo aqui tem uma pequena experiência, né, cara? 32 anos, experiência no setor automotivo e financeiro, né? Sim. Com bancos aí e concessionárias aí, lojas multimarcas. Cara, fica à vontade para se apresentar, fala um pouquinho aí da sua história. Estou muito feliz aí mais uma vez aí. Muito Seja feliz, muito bem-vindo, muito feliz também. Muito obrigado. E acho que falar um pouco da história, né? Eu tenho o prazer aí de ter passado por... Hoje é a minha terceira casa, na verdade, nessa carreira. Tenho o prazer de ter passado nas outras casas, onde eu tive muito aprendizado, que foi a minha escola, né? Trabalhei durante 17 anos na Aimoré Financiamentos, depois ainda passei uma parte ali com a fusão com o Santander ali, mas também foi uma experiência valiosa, né? Foi o início da minha trajetória, né? Gosto de dizer também, né, que eu tenho uma carreira que ela foi pautada em viver profundamente, plenamente cada uma das fases, né? Comecei como office boy, né, em 1993, ali na Aimoré ainda. Ainda era como office boy no banco, office boy, ainda era Banco Holandês Unido, né? Nossa. E daí passei por todas as áreas do banco, desde cobrança, balcão de atendimento, o que você imaginar. Eu passei, depois fui para a parte, inclusive coincidente, até formação em direito eu tenho, fiz até audiências pelo banco, aí são várias passagens que a gente teve, né, de experiência, mas acho que eu tive uma base bastante positiva dentro da Aimoré. Depois parti para a parte comercial, como gerente, como operador, passei por várias etapas também dentro da própria Aimoré, e no ano de 2010 eu fui convidado a assumir a operação do BV em Campinas, que eu era gerente em Campinas. Também tive uma história de muita satisfação, de muita alegria, de muito reconhecimento também, né? Ali passei por gerente, fui promovido a regional, depois fui promovido a superintendente dentro do BV, né? E em 2021 recebi um convite do Ricardo Bonzo, né, que é o nosso head direto hoje. Um abraço para o Ricardo Bonzo aí. Um abração, Bonzo. O convite está feito também, se ele quiser vir aqui nos dar a honra de fazer uma entrevista, o convite está feito aí. Exatamente. Aproveitar e fazer a prospecção aqui no isso. Depois ele só faz o follow-up. É um jovem executivo, bastante inovador, né? Alguém que a gente, desde o primeiro contato, acho que as coisas andaram bem, porque criou conexão nas ideias que nós tínhamos, porque... o que eu buscava, né, naquele momento da minha carreira era ter uma oportunidade como essa de participar de uma operação do zero, né, da construção do zero, poder criar algo onde os meus aprendizados, né, através de todos os erros e acertos que eu tive dentro de uma longa carreira, eu pudesse transformar isso, né, com um pensamento diferente, olhando um pouco mais para a experiência, para tentar realmente construir algo um pouco mais disruptivo dentro do mercado, que a gente já está aqui há vários anos. E fui convidado, juntamente com o meu amigo Toninho, também um abração para o Toninho. Abraço para o Toninho.
Toninho, estou te esperando aqui, Toninho. Exatamente, meu grande parceiro, né? Coincidentemente, as nossas histórias se conectaram, né? Porque o Toninho tem uma experiência de Bradesco e Itaú, e eu tinha uma experiência de Aimoré, Santander e BV, né? Então, tudo se complementou. E acho que a gente hoje tem muito orgulho, né, de uma operação que a gente construiu literalmente do zero. Fomos para a primeira Fenalto praticamente sem sistema ainda, inclusive para originar. Passamos aí 3 meses das nossas operações, até mais, acho que foram mais de 3 meses até, operando com a biometria no computador do nosso time, né? E construímos cada degrau dessa grande instituição, que hoje está completando aqui, o segmento de autos está completando aí 3 anos praticamente de negócio. Desculpa te interromper, mas assim, 3 anos de operação, Caio, vocês cresceram muito rápido, assim, um negócio assim, impressivo, não sei se tem um gráfico, assim, se colocar assim, é um negócio muito fora da curva e não é assim, os números estão aí, né, deve ter até, acho que, não sei o que você pode falar, o que você não pode, mas a empresa, o que você associa esse crescimento, assim, essa alavanca, porque foi muito rápido, né, cara? Para mim, fizeram assim, velho. Eu acho que, assim, o maior segredo foi a escolha das pessoas, né, eu acho que parte daí, né, a gente, dado que a gente sabia que a gente iria construir uma operação eficiente em quantidade de pessoas, mas que buscasse um objetivo de experiência, de tecnologia, que criasse uma dinâmica, que a gente conseguisse ter uma operação mais eficiente, a primeira escolha seria buscar profissionais diferenciados no mercado. Né? Então o time, a contratação, você acha que fez a diferença? Fez a diferença. Isso é uma dica, às vezes só o pessoal que está assistindo a gente aqui não pode perder, porque é muito rica essa dica. Exatamente. Você contratar certo, você ter as pessoas certas, os lugares certos, é algo que é crucial para quem quer crescer. Faz sentido isso? Exatamente. Não, e mais do que nunca, né, Rafael, assim, além da gente ter acertado nas escolhas das pessoas, algumas coisas que a gente construiu do ponto de vista... A cultura da empresa já é uma cultura bem diferente, né? É uma cultura muito leve, né? Uma cultura que você consegue trabalhar principalmente as questões das grandes hierarquias, né? Que a gente não tem, né? Uma das coisas que a gente leva para o mercado é que a nossa cultura, nós não somos hierarquizados, e o fato de nós não sermos hierarquizados não quer dizer que não haja respeito entre as hierarquias, obviamente, mas quando você coloca isso na prática, você aproxima. Né? Uma gestão horizontal. Exatamente. Assim, né? Então, como a gente estava no início, os nossos maiores aprendizados eram as distâncias, naturalmente, entre as áreas nas grandes empresas, e a gente soube, de alguma forma, junto com uma equipe altamente qualificada, construir um ambiente, uma sinergia também interna dentro da construção da operação, que ela nascesse já de uma maneira onde a gente pode ter todos os canais de ofertas aos clientes, mas tudo é muito aproximado e tudo é muito ágil, como é uma metodologia, né, digital, uma metodologia muito do C6 Bank, e a gente consegue hoje, na verdade, otimizar processos e experiências, e a gente percebe que a cada movimento que a gente faz, a resposta, ela vem, né? Ela vem tanto em negócio, ela vem como engajamento, ela vem como relacionamento do nosso time comercial. Cara, e eu vou ter que falar aqui na prática, porque eu fiz o treinamento lá com o time deles, cara, você precisa ver, assim, essa cultura, ela está na equipe mesmo, você vê, assim, é impressionante. Então, acho que vocês têm uma cultura forte já, mesmo 3 anos de operação, a cultura de vocês ela é bem consolidada. Então, vocês têm um timaço lá, vamos dizer assim, não é rasgando cena, mas assim, o time da C6 é diferenciado. Vocês já têm uma cultura muito forte. E essa questão da leveza que você falou, da gestão horizontal, por mais que tenha hierarquia, eu acho que o líder ele não tem um crachá de líder, né? A liderança se conquista, não se ganha, né? Isso. Agora você é diretora, você pode, né? Eu sou o dono aqui, mas as pessoas realmente seguem a tua liderança. Então, isso é algo que é admirável, né? Vocês estão de parabéns. Rafael, o seu ponto foi muito, muito importante nesse momento, porque assim, são crenças, né? O líder, ele é legítimo pelas competências que ele tem, não pela posição que ele tem. E líder para se legitimar não precisa de um cargo. Líder para se legitimar precisa de uma atitude. Né? Então, é um pouco do que a gente pensa, por isso que no dia da sua apresentação lá conosco, gerou toda aquela conexão, né? Um negócio que ia durar 1 hora, durou 3, 4 horas, né? E que a gente permitiu aquilo, por quê? Porque eu agradeço vocês, viu, cara? Tinha uma sintonia muito grande, né? Acho que a forma de pensar, a maneira de pensar, e a gente se preocupa muito com essa questão dessa cultura de haver um entendimento que mesmo nós, independente de nós estarmos numa posição de hierarquia, head, superintendente, diretor, qualquer posição que você tenha, a obrigação de um líder é conhecer do seu negócio e participar do seu negócio e não se distanciar da sua equipe. Eu acho que isso é um grande diferencial que a gente pode dizer. Perfeito, dado o exemplo, né? Nossa, isso é muito legal que você está trazendo, porque a gente vê muito gestor, muito diretor que ainda fica numa sala ali, né? E você vê gerente
Pô, em loja, em concessionário, o cara fica numa sala ali, sei lá, escondido, coloca isso filme, cara. Isso é uma gestão que não funciona mais, né? Não então, faz mais sentido. A pessoa fala assim, pô, você é o quê, né? Pergunto na reunião, né? Eu falo, cara, eu sou vendedor, né? Eu falo que eu estou empresário, eu estou CEO, mas eu sou vendedor. Então, eu me coloco sempre ao lado deles ali. A gente precisa ter eu vejo pessoas, às vezes, que querem um cargo. Não, eu preciso de um crash. Eu preciso, para fazer isso aqui, eu preciso ter uma autonomia. Porque se eu não tiver aqui um cargo, não vão me respeitar. E eu discordo dessa posição, porque eu falo que seja o diretor, né? Seja o head comercial, que naturalmente você vai conquistar. Primeiro você mostra, e aí quando você mostrar, né, uma dica pra galera, e não for reconhecido, aí você demite a empresa, cara. Você vai embora, cara. Fala, pô, eu fiz, meu resultado tá aqui, não vou me reconhecer, você não precisa nem implorar, não é pedir migalhas, não, sua própria empresa. E assim, quando você tem uma liderança, uma empresa que tem uma cultura de cuidar das pessoas, de valorizar as pessoas, naturalmente isso acontece. Sim. Então as pessoas às vezes ficam buscando um cargo, uma promoção, para fazer mais. E a dica que eu deixo é faça mais, né? Seja o diretor, seja o head, e aí, naturalmente, você vai ser reconhecido. Se você não for, a dica que eu sempre falo pra galera, cara, aí você vai demitir a tua empresa e você vai procurar um local que te valorize. Exatamente. E, Rafael, assim, acho que o ponto do ser e o estar é outra coisa que a gente se conecta totalmente, né? E é uma coisa que eu sempre trouxe pra minha carreira, de que eu estou, né? Por quê? Porque quando você se diz o cargo, você simplesmente personaliza a função. E a função está na sua carteira de trabalho, meu amigo. E não é isso que vai te levar a algum lugar. Quando você está, minimamente você respeita as pessoas, você entende que você também é vulnerável, você é frágil, você pode também não estar. E isso é importante para que você tenha humildade para poder lidar com as situações que tem, para você poder se manter dentro desse mercado Sim. tão dinâmico quanto a gente fala, né? Então, eu estou sempre na posição, eu jamais sou, e todas as pessoas que eu conheço, eu tento trazer essa orientação, porque infelizmente hoje no mundo algumas pessoas, elas meio que personificam a sua função, a sua posição, e isso, na verdade, faz com que você se distancie das pessoas, faz com que as pessoas deixem de acreditar em você e deixem de estar ao seu lado. Então, eu acho que as relações para nós do C6 são relações muito transparentes, né? Eu tenho uma frase que eu sempre uso, né? Quem tem medo de perder a relação é porque ela já está perdida. Né? E o segredo do sucesso eu também não sei, tá? Mas o do insucesso é querer agradar a todos. Nossa, total. Essa é outra certeza. Então, eu acho que quando a gente tem uma relação transparente com as pessoas, a gente consegue otimizar resultados, porque as pessoas vendo a verdade é o exemplo que você leva e a forma como elas vão se relacionar. E hoje a nossa operação vem se destacando muito, porque umas coisas que a gente ouve dos nossos parceiros é principalmente a situação da leveza e do relacionamento pessoal, mesmo sendo um banco na sua origem digital. Então, acho que tudo aquilo que a gente está construindo, a gente está num bom caminho. E até para complementar, né, Danilo, isso que você falou, né, do ser, do estar e não ser, é que o nosso mercado ele é muito pequeno, né? Sim. E a gente sempre vai se encontrar em alguma ocasião, Exato. Né? Então, é o que eu sempre comento com o Rafa, né, que no ramo automotivo, né, a gente não pode fazer nada errado. Porque em algum momento a gente vai se encontrar e a gente vai ter ali, tá no tete-a-tete com a pessoa, né? Exato. E aí, né? Se eu sou ou se eu estou, né? Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou aqui. Perfeito. Né? Então, de que forma que a gente constrói, né, essa nossa imagem, né? Esse relacionamento, né? Mantém essa conexão, tá? Mas muito bacana o que você falou, mas eu queria agora perguntar qual foi, né, os desafios que você enfrentou para conseguir chegar, né, para conseguir criar essa cultura na sua equipe. Porque isso é um feito, né, Rafa, que poucas pessoas... E crescer tão rápido, né, cara? Você falou de pessoas, né, contratar certo, mas o que mais? Que outros desafios, o que você acha que foi crucial nessa caminhada para que você possa ter esse timaço retido, né? E porque isso que você conseguiu, né, fazer é o que às vezes a gente vai na loja, bate lá na loja do nosso parceiro e tenta ajudar ele a fazer. Né? Então, se você puder deixar, né, explicar pra gente aí qual foi os desafios e como você conseguiu superar, eu acho que vai ser de grande ajuda. Ótima pergunta. Primeiro, né, volto a dizer assim, o nosso desafio foi, eu acho que tudo é a forma como você constrói. Acho que o maior desafio, além, obviamente, da escolha correta das pessoas,
é você quebrar alguns paradigmas corporativos, né? Eu acho que esse é um ponto bastante relevante, que é quando você consegue otimizar esteiras, né? Então, é como que você consegue envolver, né, uma área de crédito, como que você consegue envolver uma área de crédito, uma área de planejamento, como que você consegue envolver uma área de pricing dentro de um mesmo modelo, com as pessoas remando para o mesmo lado. É óbvio que isso começa do exemplo da liderança, né? Hoje nós temos um líder que é o Ricardo Bonzo, que é um cara muito, muito participativo, né, dentro do nosso negócio e ao nosso lado, jamais acima, mas não existe isso. E eu acho que isso foi fazendo com que a gente, qualquer projeto e qualquer decisão que a gente tomasse de se diferenciar do mercado, a gente conseguia otimizar esteiras. Porque você consegue ter mais pessoas engajadas e mais pessoas entendendo que fazem parte do resultado. Então, eu acredito muito numa teoria que é a interdependência. Né? Eu acho que quando cada área entende o seu papel dentro do resultado final e você coloca o cliente no centro das discussões, as coisas vão acontecer. Né? Então, eu acho que muito desse sucesso do C6 é a união de várias experiências que a gente tem, sim. A verdade nas relações, acho que é algo muito importante. A forma como a gente se relaciona aos clientes e, principalmente, tudo que a gente criou foi para melhorar a dinâmica do vendedor de veículos. Foi para melhorar a dinâmica do nosso parceiro, do nosso correspondente. E aí, eu vou dar só um exemplo prático aqui, já que a gente está avançando aqui, mas é muito importante assim. Por exemplo, a gente criou hoje uma ferramenta no WhatsApp. Essa ferramenta no WhatsApp, ela faz com que o vendedor possa, desde a simulação até a aprovação final do crédito, fazer tudo pelo próprio WhatsApp. Legal. Aí você vai dizer assim, pô, o que isso tem de diferencial? Né? O diferencial é que você está respeitando a possibilidade do vendedor concretizar uma venda em qualquer lugar que ele esteja. Num almoço, numa mesa, num café. Então, tudo isso é um exemplo. Facilidade, praticidade. Desculpa. E manter o sistema ativo, né? Vivo, sim, né? Porque a venda, ela é muito dinâmica, né? Exato. Então, quando a gente, né, vai num parceiro que a gente vê que o processo dele é engessado, a gente sabe que para ele chegar onde ele quer, ele vai demorar um pouco mais. Exatamente. Né? E aí a gente fala, acho que um ponto que nós levamos muito a sério e desde o início, acredito que é uma das coisas que na nossa primeira interação com o Bonzo, e nós fizemos um compromisso, nós temos um lema que é assim, nós somos meio e não somos fim. Nós não estamos aqui para vender veículos, nós não sabemos vender veículos, nós não sabemos do mundo do logístico especificamente. Acho que um dos grandes erros que aconteceram na linha do tempo, dentro da relação das instituições com o mercado de veículos, foi essa interferência, né? E, na verdade, o nosso papel, na verdade, é ser facilitador e criar experiências que otimizem o resultado do cliente. Então, eu acho que a relação, e daqui para frente, acho que olhando como tendência de mercado, existe uma provocação aqui de mudança, porque vamos olhar em duas etapas aqui. Você vai olhar o mercado lá em 1998, anos 2000, né? Você via um mercado onde os bancos passaram a ter um comissionamento bastante alto e o mercado parou de vender automóvel e passou a vender financiamento. Ali é uma coisa que a gente entende que não deveria acontecer. Porque você começa a entrar num ponto que não é seu, e aí você perde a sua essência, que é vender carro. E aí depois você passa pela mudança da redução das comissões, aonde aí você percebia o mercado sentindo a dificuldade por ter vivido muitos anos com a questão do financiamento. Aí lá vamos reconstruir, e hoje a gente tem um mercado bastante equilibrado, e nós passamos a ter o vendedor, realmente o dono da loja, cada vez mais focado na venda do seu veículo, que é o grande valor que ele tem e é o que ele sabe fazer realmente. Então, facilitando a vida do lojista, do revendedor, tirando burocracia, né, com relacionamento. Vocês têm muito essa questão também da proximidade do relacionamento, é um negócio assim, impressionante, cara, assim, é até difícil de descrever. Eu tô falando ali em tempo que a gente teve aquele tempo juntos lá. Cara, a gente tem várias perguntas boas aqui, não quero deixar passar, porque eu sei que aqui tem muito conteúdo. Eu queria saber também quais foram as principais mudanças, assim, o que mudou no mercado de financiamento nesses últimos anos ali. O que você acha que foram as principais mudanças? Vamos lá. Então, tiveram bastante, né? Eu acho que aqui um ponto principal primeiro, a digitalização,
né? É algo que já é real e inevitável, né? Mas a digitalização, ela trouxe ganhos, mas ao mesmo tempo também trouxe alguns níveis de risco, né? Principalmente as fraudes, né? Que elas começaram quando você compara lá, quando eu era operador lá atrás, com hoje o volume de tentativas de fraude é um negócio extremamente complexo, porque você está num ambiente virtual, né? E esse negócio ele vem a cada dia se ampliando. Isso é muito ruim para o mercado, de um modo geral, porque os bancos passam a ter que investir muito mais em ferramentas antifraude. O nível de investimento em ferramentas antifraude dos bancos é um absurdo. E isso tudo, infelizmente, gente, vai no custo da operação, né? É uma empresa, né? Vai no custo da operação, onde que vai para esse custo? Vai para a taxa, vai para o cliente, tá, sabe? Então, a gente tem que a gente batalha muito, inclusive como C6, nessa questão de governança. A gente vem assim, nós temos uma linha muito correta do ponto de vista, desde que a gente nasceu como operação, a gente não é leniente a algumas situações. Então, assim, para nós não abrimos mão de algumas coisas, né? Principalmente essa questão de envolvimento em fraude, vendedor, lojista. Por quê? Porque a gente quer o bem do mercado. A gente sabe que o mercado, e é o que eu sempre levo, né? O mercado de lojista de veículos é um mercado de sucessão. Por ser um mercado de sucessão, as pessoas têm que olhar com longevidade para o seu negócio. E o que não pode acontecer é você ter grandes empresários, às vezes, com tradicionais como são, tendo problemas no seu negócio, muitas vezes por uma negligência, por uma situação ali que acaba acontecendo no dia a dia por uma necessidade de venda. Então, hoje, eu acho que a maior dinâmica do mercado e o maior desafio que a gente tem também é como criar uma venda de fato sustentável, como construir uma operação de fato sustentável. E aí, dentro desse processo, você fala assim, o que muda mais? Mudou a dinâmica do cliente. O perfil das gerações de clientes também se alterou, né? Então, eu acho que esse é outro ponto bastante importante. O nível de informação, eu tenho um filho de 13 anos que o nível de informação que ele tem, a capacidade que ele tem de discutir temas comigo hoje, eu falo, meu Deus, eu com 13 anos tava chutando bola na rua, pô. Sabe? Então é um negócio tão diferente, o acesso à informação que as pessoas têm, que a gente precisa simplesmente respeitar isso. É o básico que a gente tem que fazer. Porque se a gente continuar tendo as mesmas práticas que nós tínhamos no passado, esse perfil de cliente ele não é adaptável, ele não é aderente a esse tipo de situação. Então, acho que nós temos aqui um desafio de gerações, nós temos um desafio de experiência, de assertividade. Acho que os bancos, de um modo geral, e o nosso banco também, nesse ponto, tem uma ciência de dados e uma inteligência de dados hoje que não permite algumas situações. Então, trago mesmo isso porque assim, tem momentos que você diz assim, a gente precisa entender que com o CPF hoje, eu consigo ter acesso a praticamente todos os detalhes da proposta. Então, não precisa ali, às vezes, o vendedor criar uma informação, porque hoje, quando ele cria, ele tá jogando mais contra, às vezes, o negócio dele do que o outro. Porque se eu tenho uma base que ela é fidedigna e você me põe uma informação diferente, qual a probabilidade do banco recusar? Ela é muito maior. Então, eu acho que o grande desafio e a mudança do mercado é que, assim, o nível de dados aumentou muito, o nível de criticidade do cliente aumentou também, e nós precisamos cada vez mais estarmos preparados para trabalhar melhor com dados. Perfeito. Outra coisa importante, mudança em CRM, né? Eu acho que é uma situação ainda um pouco explorada no Brasil, né? Porque eu entendo que os nossos lojistas hoje têm o maior tesouro desse mercado está na mão dos nossos parceiros, que é a base de cliente deles. Normalmente isso não é organizado. Exato, e a gente precisa provocar muito isso, e eu falo como banco isso, porque muito do que nós estamos provocando hoje no mercado é, inclusive, devolver uma base de pré-aprovado para um parceiro que tem mais de 5 mil clientes dentro da sua história, para que ele possa fazer um evento dentro da loja dele com o seu próprio cliente. Então, é trabalhar mais essa fidelização, é olhar bastante para o pós-venda, porque você cria uma fidelidade, e hoje a informação ela pode prejudicar muito uma venda mal conduzida. Ou ajudar, né? Ou ajudar. Ou gerar uma recorrência em indicações. Exatamente. Sim. Então, eu acredito que, assim, tanto para nós como banco, como imagem, quanto para o lojista, quanto para o parceiro, os cuidados que a gente tem que ter o nível de informação mudou, a geração mudou, e todos nós precisamos trabalhar em linha com essa evolução. Perfeito. E a cada dia vai evoluir mais. Ô Danilo, e como que está a qualidade, né, desses clientes, né? Porque a gente sabe que existe aí hoje diversos perfis, estamos mudando, né, de geração, né? E a gente percebe que assim, que o financiamento, ele é uma facilidade.
né, para a pessoa poder adquirir o seu bem, né? E a qualificação desses perfis, né, em relação... Você enxerga que tem mais oportunidades ou você enxerga que é um perfil que possui mais restrição, né? Como que está essa volumetria aí de aprovação, na verdade? Né? Eu acredito assim, primeiro assim, falando como C6, né? Hoje nós temos uma operação bastante saneada, níveis de inadimplência bastante positivos, né? Praticamente aí 50% de uma média, porque, né, foram feitas algumas escolhas, né? E eu entendo que o grande desafio, na minha opinião, está muito mais lá no momento da venda, da interação do cliente com o lojista ou com o vendedor, do que propriamente com os bancos. Nós percebemos que ainda hoje o nível de... a qualidade do cadastro, ela ainda carece de algumas evoluções. E quando nós falamos de qualidade do cadastro, por incrível que pareça, estamos num mundo cheio de integração, aquela coisa e tal, mas são detalhes que muitas vezes podem fazer com que você consiga ter um resultado positivo de aprovação. Então, o que eu estou querendo trazer? Às vezes, a emoção de se tentar vender rápido faz com que você perca detalhes de uma negociação. Por isso que o trabalho que você faz, é extremamente relevante, porque nós precisamos trabalhar o desenvolvimento e por isso que nós, como C6, participamos de praticamente a maioria das reuniões de associação, porque nós entendemos que você tem uma oportunidade. Eu acho que nós precisamos trabalhar realmente o desenvolvimento do nosso segmento, precisamos trabalhar muito essa questão da ansiedade pela venda e entender que a venda ela é uma construção e não simplesmente o fim. E as pessoas pensam muito no fim e às vezes deixam de pensar no meio. Uma dica para o vendedor que está assistindo a gente aqui é o cara não focar na comissão e focar em realmente ajudar o cliente genuinamente, né? Você parar de se preocupar em ganhar ali a comissão dinheiro e fala, eu vou ajudar. Rafa, justamente essa pergunta para o Danilo, porque hoje a recusa, né, da ficha do financiamento, ela virou uma objeção. Exatamente. Né, no dia a dia. Então, hoje não é o vendedor que não fez o bom trabalho no começo, foi o banco que não aprovou. E eu vou dizer mais uma coisa assim que é muito importante, porque o que acontece? Nós ainda temos uma filosofia hoje, uma cultura, de que nós queremos dar um empoderamento para a nossa frente comercial ainda do ponto de vista de crédito. A gente entende que não é você criando um modelo padronizado de dado, o score, o rating A, o rating B, score tal, que você vai vencer no mercado. Porque nós temos que trabalhar muito também essa carência da informação, porque você tem bons negócios. E muitas vezes na reanálise você consegue ter também um bom aproveitamento e por isso que nosso time tem essa autonomia para poder também defender crédito mesmo depois de recusada. Mas eu entendo que o principal ponto aqui a dinâmica do mercado não permite mais o tempo de uma reanálise. Então, quanto mais nós pudermos trabalhar a qualidade daquilo que entra, a qualidade... E, de novo, tem uma outra coisa, você falou muito bem da questão de olhar a comissão. Isso me agrada muito, porque assim, as pessoas, às vezes, o cara recebe às vezes uma meta, é igual em banco também, o cara recebe uma meta. Ele mal começou o trabalho, ele já olha lá para a meta e ele começa a criar uma situação para tentar, e aquilo não está estruturado, né? Tem um plano, uma estratégia. Atingir uma meta ou atender um cliente hoje é uma estratégia. E uma outra coisa que acontece muito é a longevidade do negócio e a preocupação do lojista, do parceiro com o seu índice de inadimplência é fundamental. Porque no final das contas, cada uma de nossas lojas, como nossos clientes, de modo geral, eles têm um rating dentro do nosso negócio, né? Tudo é planificado e tudo existe em dados, né? E às vezes são alguns detalhes que quando você vê lojistas que são muito participativos nisso que eu estou dizendo, você vê o nível de aprovação melhor, você vê um apetite maior do banco. Do mesmo jeito que outros que não buscam isso ou buscam um varejo, isso não é meu papel, com a linha do tempo eles começam a ter uma deficiência de aprovação e começam a perder dentro dos seus negócios. Então, acho que a gente tem que meio que tentar, na linha do tempo e no desenvolvimento do negócio, olhar como setor mais e menos olhar como loja ou olhar como banco. Acredito que os movimentos das associações hoje estão nos levando a essa evolução, mas acho que nós precisamos avançar mais nessa frente. Muito bom.
Falando de um tema que a gente criou uma conexão muito legal, acho que a gente até, um dos motivos que a gente alongou lá foi a questão de gestão de pessoas, de liderança, né? E cultura, né? Que eu fiquei fã da cultura de vocês, me identifiquei muito, né? A gente conversou sobre isso. Quais você acha que são os principais desafios que você enfrenta para gerenciar uma equipe dentro de um banco, de um setor financeiro, assim? Porque é diferente o ambiente, né? De revenda, de concessionária, de banco. Qual que é a característica, quais são os maiores desafios dentro, para você fazer a gestão dentro de um banco? O maior desafio, né, sempre, na minha opinião, sempre é o desenvolvimento. Né? Quando nós temos a preocupação de participar do processo de educação profissional e qualificação das pessoas, e nós investimos tempo na qualificação das pessoas, a consequência ela é positiva. E no nosso caso, como nós temos uma frente comercial muito menor do que a média da concorrência, é inevitável que o nível de qualificação e o investimento que nós tenhamos que fazer nisso seja maior. Né? Porque às vezes um cara nosso, uma pessoa nossa lá, vale por 2, 3 da concorrência no mesmo espaço geográfico. Né? E como lidar com tudo isso? Então, nós sem trabalhamos... perder qualidade no atendimento, exatamente, né? No suporte, sendo que vocês prezam muito por isso, que eu sei que está dentro da cultura de vocês. E o exemplo do seu próprio treinamento lá com o nosso time, eu acho que mostra muito do que é a preocupação do C6. Então, é a preocupação de qualificar, é a preocupação de manter o time atualizado com o mercado, é a preocupação de nós não termos ali, de novo, não me agrada quando a gente fala da função. Né? Você é operador A, B. Não, nossos colaboradores são gerentes de negócio. Um gerente de negócio ele tem que ter um escopo completo e uma visão 360 graus. Eu não acredito num gerente de negócios de financeira que entre numa loja apenas para falar de assuntos do cotidiano. Você tem que falar de assuntos de mercado e você tem que agregar valor ao seu cliente. Então, muito do que a gente vem trabalhando... Não é sobre só vender financiamento, não. É só esse desenvolvimento. Claro. Porque Total. Muitas vezes as pessoas não conseguem perceber o papel que elas têm dentro do negócio. E eu conto muito não mais... Não tem nem essa clareza. Às vezes a culpa não é nem do profissional. Vou só puxar a sardinha pra gente, porque às vezes não tem... Isso não é especificado no onboarding, não existe um manual, nada. Aí a pessoa fala, esse cara é ruim, ele tá fora da cultura, mas às vezes a culpa não é dele. Exato. É da empresa, isso acontece muito, né? E muito disso, Rafael, eu tenho uma cultura que é uma conduta muito minha de história e que eu acredito que isso tenha trazido parte do sucesso, é sempre olhar o negócio do parceiro como continuidade. Né? Porque se você não tiver a responsabilidade na interação com o seu parceiro no dia a dia, você pode literalmente quebrar um parceiro. Porque a depender da mensagem que você leva, você está influenciando uma outra cadeia. E essa é a responsabilidade que os profissionais de financeira cada vez mais precisam entender e buscar. Eu não estou ali para levar uma mensagem negativa apenas, eu estou ali para trazer realidade, mas eu estou ali para discutir outros tipos de tema. Da mesma forma que o mercado também está se desenvolvendo. Nós temos que parar com aquela visão de o lojista A, o lojista B. Não, todo mundo tem o direito de aprender e de evoluir e a gente tem que fazer parte desse ecossistema. Mas aí isso é muito na contratação, porque a gente percebe que o time dele, cara, é meio copo cheio. Então você chega lá, o pessoal assim, sabe, com caneta, interessado, anotando, participando. A gente, um dos motivos que extrapolou foi esse, a interação. Esse acha interação. Chegou uma hora que a gente, né, Marco, a gente deixou o slide meio de lado ali, né? Até esqueci que ele não tá na gravação com a gente aqui, ó. Mas em breve esse cara vai estar aqui com a gente, viu, galera? Em breve. Tamo junto, Marco. Aí uma hora eu falei pra ele, cara, os slides, ele falou, cara, esquece o slide, toca aí, a gente foi seguindo. E aí a gente percebe a equipe com uma cultura de aprender, de realmente querer mais, sabe? Então, assim, é algo que é admirável e não é muito comum isso. Tem muita empresa que você chega, isso que a gente atende outros bancos também, a gente atende. A gente tem que pedir, né? E aí, assim, parece que... A diferença é que a gente tem que fazer um acordo. Exato. Né? Então, olha, gente, semana que vem nós vamos fazer um treinamento, todo mundo traz papel e caneta. Então. Né? Esse é o ponto, muito bem lembrado, dos padrões. Né? Tem coisas que para padrões fazem sentido dentro de processos, mas gente não é padrão, né? Porque são diferentes. Né? Então, o grande... E na verdade, muito disso o ambiente que se gera, como aconteceu aquele dia, ele está relacionado lá nada mais, nada menos do que com a liberdade que as pessoas têm de se expressar. E a liberdade que as pessoas... Muito à vontade, exato. Muito acima da média. E por que a liberdade que a pessoa tem de se expressar? Porque independente da hierarquia que estivesse dentro daquele ambiente, as pessoas sabem que não estão sendo julgadas por uma opinião naquele momento. Nossa, e isso parece, para quem estiver assistindo, vai dizer, olha,
Tá bom, é muito bonito a forma como você fala, mas é possível fazer na prática. Você quer ver um exemplo também prático, que eu acho que é importante do C6? Hoje, eu e o Toninho dividimos, né? Nós somos os heads do negócio. Nós não temos uma distribuição geográfica. As pessoas não conseguem, às vezes, acreditar que 2 executivos consigam conviver no mesmo ambiente, tomando decisões em conjunto e consigam ter sucesso na operação. Eu achei que era dividido, eu não sabia. Nós não temos uma divisão. Então, nós temos 2 regionais, que é o Maicon e o Vernon, que interagem com qualquer um dos 2 a qualquer momento. E isso, sim, eu acho que mostra muito o exemplo que a gente nós estamos levando para o nosso time. Né? Então, independente de nós termos experiência, de nós termos cada um seu conhecimento, o mais importante é nós temos aqui um senso de humildade, sempre um com o outro, e muita liberdade, que a gente acabou construindo na linha do tempo, mas nós nos respeitamos como histórias. E o fato de nós nos unirmos em pensamento dentro dos nossos fóruns internos ou dentro do mercado, a mensagem que a gente leva, só nos fortalece, porque não nos individualiza. Ok? Então, acredito que essa seja uma outra mensagem importante do C6, que executivos conseguem conviver em sinergia e gerar grandes resultados. Mas isso é raro, eu não preciso falar porque parece que isso não é qualquer empresa consegue. Vai depender muito do executivo, tem a questão do ego, do orgulho, porque existe muito uma questão em corporações, né, de não, essa parte aqui sou eu, tal, as pessoas, e vocês conseguiriam ter essa sinergia. Valores, bem, né? Valores, felizes. Exato, dividindo as decisões, porque não é um negócio assim, né, a gente percebe o alinhamento dos 2, é muito acima da média, não é? Exato. Isso é muito legal. Pra gente seguir aqui o roteiro que eu prometi aqui pro Edu, tô seguindo o roteiro aqui, Edu, olha lá. Né? Falando aqui sobre precificação e atributos para o sucesso da operação. Qual que é o erro mais comum que os lojistas cometem ao precificar os carros, na sua opinião? Então, essa parte de pricing, de precificação que é tão importante. Então, pricing, eu venho conversando muito, às vezes, com alguns presidentes de associação, e algumas preocupações que eu tenho são... Falando de presidente, só preciso fazer um agradecimento pro César, lá da Sovepar de Curitiba, que é um cara espetacular, incrível, que me apresentou vocês. César, gratidão aí. Inclusive, nesse mês ele vai estar aqui com a gente, no próximo episódio, dia 26, ele vai estar aqui com a gente. Obrigado por me apresentar esses caras aí, César. Essa aí não vai ter como te pagar. Eu te pagando um almoço, um chopp aqui, a conexão aqui foi... E estaremos no congresso ao lado dele com certeza. Novamente, né? Opa, com certeza estaremos absoluta, lá. O C6 estará ao lado. Desculpa. O que é isso? Quando a gente fala de precificação, é uma coisa que eu venho debatendo muito. Vou dar um exemplo agora nesse momento. Né? O país passa por um cenário macroeconômico, e quando você olha, uma taxa Selic, por exemplo, ela está se ampliando. Né? E as projeções são de aumento, nada diferente do que nós vivemos nesses 30 anos de mercado, todo tipo de crise ou cenário de oportunidade. Né? Não chamo nem de crise, cenário de oportunidade. Sim. Mas o parceiro ele precisa estar muito atento às mudanças do próprio mercado, porque o mercado passa por comportamentos. Então, quando você pega um cenário como esse, por exemplo, de taxa de juros, o mercado está muito mais especulativo. O cliente do carro seminovo, ele é mais crítico e ele especula mais. E qual que é o grande desafio? O nosso mercado ele foi se moldando na linha do tempo e é óbvio, tá? Hoje nós financiamos carros até 15 anos, tem banco que financia até mais, mas o mercado ele foi se moldando como qualidade de crédito no veículo até 8, até 6 anos, normal como qualidade de negócio. O grande desafio que se tem, tanto do valor da venda do carro, quanto a comissão aplicada. E aí você vai dizer, onde você está querendo entrar na comissão? Eu estou querendo só dizer o seguinte, num momento de mercado especulativo, onde o seminovo, o cliente está sendo mais crítico, você precisa ter atenção à sua oferta, porque quando você olhava para o ano passado, por exemplo, esse nicho de veículos ele estava muito aquecido. Quando o mercado está muito aquecido, algumas coisas não são necessárias. Mas quando você passa a ter uma mudança, o mix de veículos mais velhos começou a dar uma avançada também nesse processo, qual é o cuidado aqui? O volume de simulações e a dificuldade de conversão, ela aumenta. Por que ela aumenta? Porque você, às vezes, a pessoa está pensando como ela pensava no mercado aquecido lá. Então, a depender da comissão que você utiliza, a depender da forma como você atende ou do preço que você quer colocar na sua garantia, às vezes você não está acompanhando a mudança do mercado. E aí é o famoso, eu perco aqui para ganhar ali, ou o que eu posso fazer para poder fazer o giro no estoque e acompanhar a tendência do mercado. Eu acredito que assim, não só
os bancos, como as federações, como a Fenalto, todos nós temos cada vez mais obrigação de levar essa informação para o lojista das modificações do mercado. E nós temos como levar isso para o lojista, caso ele tenha a necessidade. Mas é importante que ele use a informação de mercado, né? Sim. Maravilha. Ô, Danilo, e justamente por conta dessa flutuação do mercado, né, como que o lojista ele pode equilibrar, né, esse preço competitivo e a margem de um lucro saudável? Né? Porque aí eu vejo assim, né, me corrija se eu estiver errado, ele precisa de um planejamento, né? Sim. Eu acredito que, primeiro, eu concordo com o planejamento, e aí, como, obviamente, assim, o meu papel como banco e dele como lojista, eu não posso entrar, talvez, tão a fundo nesse detalhe. Mas o que eu posso dizer é que, dentro desse planejamento, você tem que trabalhar margens. Isso. Tanto margem de risco de perda para ganho aqui, né? Então, é um trabalho, é uma conta, é como os bancos trabalham de um modo geral, né? Como então, diz o lojista, né? Tira daqui para ganhar aqui. Eu assumo um risco aqui, talvez eu ganhe de um outro lado. Eu acho que tudo na verdade, informação, né? E a informação ela tem que estar estruturada, né? Então, um negócio que parece que eu estou perdendo, na verdade, eu posso estar ganhando outros dois. É que normalmente não se pensa muito no que vem depois, né? Você falou dos dados, né, dessa questão da revisão de preço, mas também tem que ter uma questão, um acompanhamento, né? Que um abraço pro Wagner da Autolândia aí, nosso parceiro, nosso amigo, gente, que é o mestre nisso, né? Boníssimo. O cara, ele tem uma habilidade de fazer essa revisão de precificação e ele é economista, né? Então ele faz um cálculo que se tivesse o dinheiro aplicado em X tempo, ele tem lá, eu nem sei explicar, mas ele tem um método que ele faz um comparativo, né, do tempo de estoque, giro lá. Ele encontra um ponto de equilíbrio, né? Exatamente, que é muito bacana. Ótimo. Isso é algo que eu acho que é crucial a gente acompanhar isso, porque às vezes o lojista fica no orgulho ali, né? Ele deixa, eu tenho caixa, eu não preciso, aí deixa lá mais 60, deixa não. Pô, mas a Mário, vou dar uma paulada, né? Aí você fala assim, pô, mas em quanto tempo, né? Exato. Porque dependendo da pauta em que é melhor, então você vai ter que tomar prejuízo, às vezes vale para você girar. E essa análise, esse acompanhamento tem que ser muito eficaz, né? Na unha, assim, né? Aí, E constante. Eu concordo, e nesse sentido, eu acho que tem uma coisa que o mercado, a gente vê algumas revendas já evoluindo bastante nesse sentido, que é acreditar também mais em consultorias, acreditar mais que não necessariamente, mesmo que você seja dono do seu negócio, não necessariamente você precisa ter todas as competências necessárias. Você às vezes tem a sua competência para venda, mas você não tem a competência evoluída ainda em processo. Talvez você precise de um apoio sempre, né? Então, independente de qualquer coisa, eu acredito muito que profissionais com os skills necessários conseguem fazer um negócio avançar. Então, eu acho que tem que ter alguém ali que é do financeiro, alguém que é do planejamento, alguém que é da venda, isso bem separado com um bom planejamento. Tem uma frase que é foque no que você é bom, o resto delegue, né? Exato. Às vezes vê o empresário, o líder ali querendo meter numa área que ele não entende, e ele, pelo orgulho, mas aqui eu decido, eu faço, né? E não, a gente tem que saber sentar na cadeirinha de aluno, que nem aqui, que eu comentei com vocês, a gente tem uma assessoria de marketing aqui, cara, eu tô aqui aprendendo. Todo dia. A seguir o patrocínio, não, eu não vou pra assessoria, eu falo assim, porque às vezes a gente contrata a gente, né, cara, e a pessoa não segue, não questiona. É muito importante questionar, dar feedback, ajustar, personalizar. Sim. Mas se você não tá realmente, genuinamente aberto a aprender e com o copo meio vazio, você não vai sair do lugar. Então, se eu não for ouvir a assessoria de marketing, eu encerro com ele ali e faço tudo do meu jeito. Isso eu acho que é muito importante. Quais são os atributos que você acha que são essenciais para o sucesso, né, de uma operação de financiamento e precificação no mercado automotivo? Para mim, acho que o primeiro ponto é transparência nas relações. Transparência em que sentido? Eu costumo dizer que é melhor ficar amarelo agora do que vermelho depois, né? E acontece muito isso, né? Às vezes você deixa no momento correto, né, de se posicionar, né? E acho que você perde muito em otimização. Então, eu acredito muito que uma linha transparente, e eu estou falando em transparência até por uma cultura do próprio C6. Um exemplo prático aqui. O C6, em todos os seus anúncios, ele não trabalha com letras minúsculas, por exemplo. E isso é uma característica que você olha, e de novo, voltamos aqui para a dinâmica atual do mercado e as gerações do mercado.
né? Até quando as gerações vão aceitar letras minúsculas, né? Meu filho já não aceita, talvez, né? Então, nós precisamos realmente, e um pouco de tudo isso, eu falo muito quando você fala de preconceito, as pessoas acham que é só por um prisma. Não, o preconceito é quando nós entendemos que só as nossas experiências são capazes de dar a solução. Quando você chega nesse nível, você não quer aprender, você não quer evoluir, você não quer chamar uma assessoria. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito isso. Agora, uma comunicação fluida, uma transparência, comunicação, você olhar pelo prisma do cliente que está ali envolvido. E aí, quando eu falo pelo prisma, um exemplo prático, quando nós começamos a operação do C6, o primeiro movimento que a gente fez foi chamar um grupo de lojistas para ouvir necessidades. E ouvir necessidades, ela tem que ser uma constante. De novo, nós somos meio, não somos fim. Nós não podemos querer apenas ditar o mercado por ser uma instituição financeira. Quando você consegue transitar bem nisso, você consegue captar bem o que o mercado de fato necessita e o que é diferencial competitivo, e aí sim, um banco como o nosso, com o nível de estruturação que a gente tem e a velocidade que a gente tem de implementar as coisas, nos coloca, às vezes, em alguns cenários, alguns passos à frente nesse sentido. Então, eu acho que simplicidade é tudo, uma boa comunicação, uma boa transparência sempre farão a diferença. O que é certo, não tem jeito. Perfeito. E como que o C6 tem ajudado as lojas revendas de carros a atingir esse equilíbrio? Eu acredito que, assim, mais do que nunca, acho que o primeiro ponto, volto a dizer aqui, é do nosso envolvimento dentro das associações, né? Do ponto de vista de participação. Nós entramos numa Fenalto sem ter um sistema, como patrocinador master, literalmente, nem equipe nós tínhamos praticamente, estávamos montando a nossa equipe naquele momento, independente de não ser aqui um segmento 0 km, a Fenabrave nós fizemos a mesma coisa, né? Para nós, o mais importante é que a gente consiga participar do ecossistema. Então você pega lá, você tem algumas ações e alguns incentivos que acontecem hoje no mercado que me agrada muito. É participar, é estar próximo de pessoas como você, por exemplo, que participam do desenvolvimento da cadeia do mercado. Porque eu entendo que quanto mais o mercado se desenvolver na linha do tempo, mais ganho todos nós teremos, né? Você que influencia, eu que financio, né? Porque muito do que se falta, e eu acho que um pouco disso, eu fui agora recentemente para o NDA, né, em New Orleans. A única grande diferença que eu vi, sinceramente, eu acho que no ambiente digital a gente não perde para ninguém, tecnologia, não perdemos para ninguém. Acho que o grande ponto é o nosso mercado cada vez aumentar esse desenvolvimento e esse profissionalismo do ponto de vista dele se tornar independente a instituições, tem que ser um mercado um pouco mais soberano, que foi um pouco do que eu vi. O que eu pude ver, acho que a única diferença é que você vê que o segmento ele tem força para aquilo que ele pratica, para aquilo que ele gera para a sociedade, para aquilo que ele gera para o negócio. E o Brasil tem muito a evoluir nesse sentido. E acredito que nós estejamos caminhando para isso. Sim. E por isso a gente participa tanto dessa cadeia das associações, do desenvolvimento. Até porque o nosso mercado, a maior parte das pessoas são corretas, são do bem. Essa Sim. Que falam que vendedor de carro é lojista, engana. Cara, tem muita gente de família séria, né? E é a minoria que não trabalha corretamente. Concordo. E as pessoas do bem estão se unindo. As associações têm um trabalho muito importante nisso, Fenalto também, né? Sim. Um abraço para o Nilson aí, o presidente, né? O Marcelo também da Alvesp, lá, presidente do Cintial da Alvesp, fazendo um grande trabalho. E todas as associações aí, a gente tem parceria com várias, né? Tem o tiozão lá de Manaus, enfim, isso eu falo que é a corrente, as pessoas se unindo para fazer o bem e as pessoas conseguem muito mais resultado unidas, né? Essa questão do associativismo é algo também, sempre existe um preconceito, ninguém, não quero participar e tal, mas você consegue ter muito mais força unido com pessoas com o mesmo propósito. Exato. E assim, Rafael, o mesmo cenário de preconceito que se tem, e eu concordo com você que para mim não faz o menor sentido, porque eu hoje olhando, desde o primeiro momento que eu entrei nesse mercado até hoje, eu seria muito injusto de dizer que não houve uma mudança de patamar e desenvolvimento. Sim. Né? Hoje você passa a lidar com uma visão do empresário de uma forma diferente, tem muito trabalho ainda, né? Em alguns pontos, algumas regiões, talvez do país um pouco mais a fundo, mas nada diferente também do que a gente vive no nosso segmento. Né? Porque essa é uma luta, né? Eu digo que é uma bandeira que eu carrego muito, que é o comercial. Né? O comercial ele é venda só. O
Comercial, ele é... desculpa, eu não acredito nesse conceito do comercial ao longo dos anos. Se ainda existe, ele não vai existir mais, ele não vai conseguir persistir. O comercial ele tem que ter uma estruturação de planejamento, ele tem que ter uma estruturação de governança, ele tem que ter a visão de venda, ele tem que ter atitude para criar ações que gerem resultado, mas ele tem que ter uma inteligência tática e uma inteligência emocional que vão levar ao resultado. Então, acho que até um pouco disso do que a gente constrói hoje é isso, essa visão de que o comercial não é só comercial. Eu acredito que nós sejamos muito mais do que isso e podemos agregar cada vez mais valor nesse mercado, né? Muito legal. Vocês se associaram recentemente a uma grande instituição, né? Inclusive fora do Brasil. Não sei se pode falar aqui. Pode. Eu queria aproveitar essa pergunta, cara, que ele falasse um pouquinho dos números, né? Porque você tem os big numbers do banco. Eu não sei o que pode falar, o que não pode, mas não sei se você pode falar número de clientes ativos, quanto que financiou ano passado, Perfeito. esse ano, enfim. Que você puder abrir aí para a audiência saber um pouquinho dos números, né, do C6, que são números aí, que vem crescendo cada vez mais. Perfeito. E também sobre essa associação que vocês tiveram aí com essa... Porque eu sei que fortaleceu aí a base, vocês já são gigantes agora, então. Perfeito. Eu acho que, né, fala um pouquinho para a galera dos números aí do banco, cara. Acredito que esse seja um grande diferencial competitivo do C6. Hoje, nós temos uma parceria com o JP Morgan, que nada mais é do que o maior banco privado do mundo. Né? E essa parceria ela teve evoluções e ela cada dia ela evolui ainda mais, até pelos próprios resultados do banco, recentemente a evolução que a gente tem. Em 2021, quando nós chegamos, juro que nós não tínhamos a menor percepção de que o C6 ia ficar desse tamanho. De que o JP faria parte da parceria com o C6. C6. Não tinha quando plano, nós chegamos nada. ainda não, mas já tinha, mas nós não sabíamos ainda. Mas logo na sequência, o JP iniciou com a parte de 40% da operação do C6 e na sequência, né, no ano passado, ano retrasado, um aporte de mais 6%, praticamente. Então eles têm 46% hoje da instituição. O que isso nos diferencia? Né? O custo de capital é algo bastante relevante, é uma instituição bastante estruturada, né? A credibilidade e confiança dos clientes. Então, o C6 hoje segurança para os clientes. Ele é um banco que está beirando aí os seus 40 milhões de clientes, está muito próximo disso em tão pouco tempo. Né? Impressionante, hein, galera? 40 milhões de clientes que já financiaram um carro no C6, é isso? Não, 40 milhões de clientes do banco. O número de clientes hoje, quando a gente fala em carteira do C6 alto... isso é do banco. Do banco. Financiamento é outra... Isso é banco. Né? E aqui, mais do que nunca, para continuar o banco, e aí eu entrar aqui no C6 alto, é que o C6, talvez diferente do que são ainda alguns pensamentos, o C6 não é mais um banco digital. O C6 é um banco completo. O C6 tem toda a oferta, todo o portfólio de produtos e serviços que quaisquer bancos desse mercado têm. E aí, com os diferenciais, naturalmente, de não ter um custo. E aí, esse é um ponto diferencial. Né? Nós temos hoje 3 prédios praticamente. Então, esse é o nosso custo fixo praticamente, dentro de uma operação como Deixa eu gerar um lead aqui. Se eu quiser, então, por exemplo, migrar minha conta jurídica para o C6, eu posso ser... Você pode migrar agora, você vai ter um atendimento eu vou receber uma célula VIP. Eu vou receber uma indicação do Michael depois no meu WhatsApp da pessoa para eu falar, porque da outra vez que eu falei com ele sobre negócio, a gente fechou o negócio, eu sou cliente. Inclusive, meu carro, né, o Taos está financiado pelo C6. Só estou esperando o contato do gerente para o Alexandre, aí, nosso diretor financeiro, já vai marcar essa reunião aí para a gente Exato, conversar. E aproveitando positivamente, né, a tua colocação, não só vai ser uma satisfação para a gente ter você como cliente, como nós hoje temos uma rede de PJ praticamente voltada para dentro do segmento de autos. Isso nós entendemos que é um diferencial competitivo. Por quê? Porque dentro de quaisquer instituições, e muitas por onde eu passei, eu tenho conhecimento, o maior desafio que você tem para dar uma concessão de limite para um lojista é porque as visões são muito diferentes. Hoje nós temos, dentro do nosso canal, uma gerente que cuida exclusivamente do perfil lojista. O que eu quero dizer com isso? Isso significa que a gente, a cada dia, vai fomentar mais esse mercado, né, do ponto de vista de investimento, e nós levamos muito em conta, obviamente, a produtividade do lojista no próprio segmento, que é uma dificuldade que muitas vezes
você tem de comprovar, de debater quando você vai debater um limite de crédito. E isso vem ajudando, vem agregando valor e a gente também vem ampliando bem. E aí com você também... Mas desculpa te interromper, só para gerar o lead. Só para gerar um atendimento VIP, não tenha dúvida disso. E aí falando sobre o C6, C6 Alto, né, são 3 anos acho, praticamente de operação. Nós temos hoje uma carteira já acima de 14 bilhões em financiamentos, em menos de 3 anos. A gente está... Isso é o que vendeu ou o que está ativo? Só para um leigo? Isso é o que está ativo agora. Está ativo. Exatamente, mas vendeu mais. Mas além disso, né, hoje a gente ocupa uma das principais, quando você fala em posicionamento de mercado, estamos aí dentre os 4 maiores bancos do segmento, né, do ponto de vista de market share de usados. Caraca. Né? Em 3 anos, galera. Exatamente. Entre os 4. Né? Parabéns. E hoje, né, trabalhamos com produção acima de 1 bi. Então, assim, nós temos muito a celebrar, porque é um curto espaço de tempo e também que demanda, né, Rafael, um pouco do que o mercado necessitava, né? Porque o mercado dava a mensagem de que tinha uma necessidade. Exatamente. Então, assim, nós não entramos aqui para combater banco A ou banco B. Nós entramos aqui para fazer o nosso trabalho e prestar nosso serviço. Só que a prestação de serviços, ela já gerou um movimento simplesmente, talvez, por alguma deficiência ou alguma carência que se tinha. Sim. E nós não acreditamos em nada que é centralizado. Nós acreditamos em tudo que quanto mais concorrentes você tiver dentro de um segmento, maior sobe vai a ser, régua. só melhora, Sim. só sobe a régua, só te estimula a fazer o melhor. Melhor, entendeu? sim. É isso. Ô, Danilo,